Nós gostamos muito de carros antigos, acredito que todos que estão vendo esse vídeo também gostam e se identificam com o saudosismo e boas lembranças que os veículos antigos nos trazem, né? Mas existem coisas, algumas situações que ocorriam com mais frequência nos carros antigos do que nos atuais que realmente não deixaram saudade alguma, e é sobre essas coisas que vamos falar no vídeo de hoje. Olá amigos do canal PL, esse é o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Se você está chegando agora, se inscreva no canal e dê o joinha. Essa é a Sessão Nostalgia, que traz diversos temas variados e agradáveis a respeito do universo automotivo. Olha, para quem restaura ou já restaurou um automóvel antigo, principalmente dos anos 60 e 70, ou até mais antigo, anos 70 para baixo, realmente provavelmente se depararam com um problema em específico que o funileiro teve que dar um jeito, que é podridão, a corrosão na chapa. Os carros dos anos 70 realmente apodrecem com mais facilidade do que os mais novos. Nos anos 70, vamos tratar especificamente dos anos 70 para trás. Até o fim da década de 70 não se falava em anúncios, por exemplo, não era anunciado como uma vantagem de carro A ou B o seu bom tratamento contra a corrosão, porque eles não existiam, né? O tratamento e preparação anticorrosivo da chapa dos carros até os anos 70 realmente eram mais deficientes, eram mais precários que os dias de hoje. Havia sim um tratamento, uma preparação, mas esses procedimentos não eram tão eficientes quanto nos dias atuais. A partir da década de 80 só que começou-se a se preocupar um pouco mais com o tratamento anticorrosivo das chapas. Vemos isso, por exemplo, numa propaganda do Ford Escort, em que se enfatizava que o carro possuía garantia de fábrica contra a corrosão, algo que até o início dos anos 80 não era falado. Nos carros Ford 84, você terá 3 anos de garantia contra a corrosão. Um veículo Ford, produzido pelas máquinas do ano 2000 e pela inteligência do homem de hoje. Existem relatos de carros com apenas 7 anos de fabricação que já estavam totalmente podres, né? É a mesma coisa que hoje nós vemos um carro 2015, por exemplo, já num estado quase que condenado de corrosão. Isso é algo impensado hoje, mas na época era comum carros novos e até em testes da própria 4 rodas, que na época faziam aqueles testes de longa duração de até 50 mil quilômetros, em muitos veículos que foram testados pela 4 rodas, e muitos deles eles vão relatando lá os defeitos que o carro vai apresentando ao longo do teste, e muitos deles apresentavam pontos de ferrugem e pontos de corrosão. Isso hoje já não é mais um problema. Nos anos 80 começou-se realmente a se preocupar mais com o tratamento corrosivo da chapa, mas também não era lá essas coisas. Dos anos 90 para cá é que realmente a preparação e tratamento anticorrosão das chapas automotivas ficaram mais eficientes. Tanto é que é mais difícil você ver um carro dos anos 90 podre do que um carro dos anos 70 e 80. Também tem o fator da idade. Naturalmente, um carro dos anos 70 é mais velho do que um carro dos anos 90. Mas mesmo assim, mesmo com a questão do tempo, um carro dos anos 90 ele tende a apodrecer menos. Não que não apodreça, né? Qualquer carro pode apodrecer. Isso também varia muito de região, mais para o litoral, mas é mais difícil. No contexto geral, é mais difícil. Então, o problema de corrosão, a princípio, é um problema que a indústria automotiva aprendeu a lidar e se livrou ao longo do tempo. Inclusive, sobre esses assuntos de tratamento de chapa, realmente os carros dos anos 70 acabavam apodrecendo mais. Mas é boato, fake news, que no caso da linha Dodge, os carros apodreciam mais em um ano ou outro porque o tratamento tinha tido algum problema. É fake news, não teve problema nenhum. E conversando com o Badolato, que vocês acho que todos já conhecem, ele me chamou a atenção para um outro tema também que eu acho legal.
parece que não se fura mais pneu como se furava antigamente. Antigamente parece que era muito mais comum você ver um carro com pneu furado do que hoje em dia. Não sei se realmente teve uma melhoria no processo de fabricação da borracha dos pneus, mas realmente ela até me chamou a atenção que muitos borracheiros ali de determinadas regiões fecharam por falta de movimento. As borracharias que sobrevivem são as que vendem pneus novos, vendem rodas, porque os borracheiros que estão lá só para arrumar pneu realmente não tem mais um movimento. Então parece que realmente não se fura mais tanto pneu como antes também. Durante a década de 70, tivemos duas crises mais agudas do petróleo. Uma mais para o início da década e outra mais para o fim. Essas duas crises fizeram com que a indústria automotiva nacional e mundial se reinventasse. Carros grandes com motores V8 deram lugares a carros menores com motores de 4 cilindros, visando a eficiência. Isso se tratando mais do cenário norte-americano. Aqui no Brasil, uma saída, na minha opinião, muito inteligente encontrada foi o Proálcool. Carros movidos a álcool hidratado. O primeiro carro fabricado em série no mundo movido a álcool foi o Fiat 147. Com o início da produção em massa de carros movidos a álcool, primeiro o Fiat, depois surgiu o Corcel 2, as quatro grandes montadoras foram se adequando e lançando carros movidos a álcool etílico, como era tratado. Esses carros tinham a vantagem, o Proálcool em si tinha a vantagem de não depender exclusivamente da variação do petróleo e tudo mais. Tanto é que a década de 80 foi a década do álcool, né? Todo carro da década de 80, se você pegar de 10 carros dos anos 80, 8 são movidos a álcool ali, principalmente até 88. De 89 para frente, passou-se a usar mais a gasolina novamente. O Proálcool trazia com ele alguns transtornos que o consumidor brasileiro não estava acostumado e alguns elementos que passaram a equipar o carro. Como o motor era movido a álcool, o álcool ele é menos eficiente que a gasolina e ele também roda menos. O carro faz menos média com o álcool. E o motor, para dar a primeira partida do dia ou a partida quando o motor estiver parado há muito tempo, ele precisa de uma injeção de gasolina no carburador para que o carro pegue com maior facilidade. Então os carros movidos a álcool passaram a contar com um reservatório de gasolina, geralmente na frente, que tinha que ser abastecido ali para que aquela gasolina no reservatório fosse injetada no carburador para ajudar na primeira partida do dia. E também o afogador, que fazia com que o carro ficasse acelerado mais do que o normal até que a temperatura do motor se estabilizasse. O fato é que em dias mais frios ou quando o carburador estivesse desregulado, o funcionamento do carro a álcool, principalmente na primeira partida, era bem irregular. A pessoa acabava tendo que rodar com o afogador puxado por vários quarteirões aí, o que era realmente um transtorno. Então, a lista é os transtornos que o sistema a álcool trazia para o carro, principalmente já emendando com outro problema. Se o carburador estivesse desregulado, um carro movido a álcool no frio era realmente um transtorno. Você deixava o carro ligado com o afogador puxado, ia tomar um café, ia escovar o dente, deixava o carro lá esquentando. Você dar a partida e já sair imediatamente era uma tarefa difícil num carro que era movido a álcool. Então já emendamos um outro problema, que é o carburador. O carburador realmente, quando estava funcionando perfeitamente, ótimo. Mas se entrasse um cisco no giclê de lenta, ou se o carburador estivesse sujo ou desregulado, era um transtorno. O carro ficava horrível para andar e frequentemente em modelos específicos era necessário que você levasse o carro até a oficina para a regulagem, principalmente no caso da dupla carburação do motor refrigerado a ar, Brasília, Gol BX, com 2 carburadores. Frequentemente os carburadores perdiam a regulagem e era necessário que você levasse o carro para fazer a regulagem, porque além do funcionamento que ficava horrível, também o consumo aumentava muito. Esses carros com carburador desregulado gastavam muito mais. Aí vai ter gente que vai falar que o carro dele não dá problema. Claro, tem exceções, né? É o caso, por exemplo, de outro problema, que é o platinado. Frequentemente o platinado colava ou dava problema, o carro parava de funcionar e você tinha que lixar o platinado ou trocar o platinado. É um problema que a ignição eletrônica eliminou, né? Então, muitos anúncios de carros da época que já começavam a sair com a ignição eletrônica enfatizavam: olha,
agora o carro tal sai com ignição eletrônica. Isso já enfatizando que não teria mais os problemas que o platinado causava. Agora a Chrysler dá mais um salto. Lança o Dodge Charger RT com ignição eletrônica e transmissão automática no assoalho. Eu sei que vai ter gente que vai comentar aí que eu tenho platinado no meu carro e nunca deu problema. De fato, a TL minha aqui, ela tem platinado e comigo nunca deu problema. Sorte é minha, mas muitas pessoas infelizmente tinham problema com o platinado. Então a ignição eletrônica também trouxe essa vantagem de não ter mais problema de platinado colado, entre outros. Poderia acontecer outro problema, que era o módulo de ignição queimar, mas aí já é outra situação que era mais difícil de ocorrer, e se queimasse, ou você tinha um outro módulo no porta-luva para trocar, ou era guincho mesmo. Olha, uma outra coisa que, apesar de que eu sei que hoje tem muitas mulheres que gostam de carros antigos, isso é muito bom, muito legal, é muito legal você ver que o público feminino também gosta e aprecia esse universo. Eu fiz uma série de lives há um tempo atrás lá no Olá Amigos e recebi aqui recebi duas mulheres também que gostavam muito de carros. Era o Fusquinha da Júlia, o perfil no Instagram, e a outra, ai meu Deus, que pecado, eu não vou lembrar o nome dela. Larissa, acho que era Larissa também, que gosta de Fusca, é muito legal. Mais um item hoje que é muito legal, não só para mulher, para todo mundo, é a direção hidráulica, que facilita muito em manobras, aliás, todo desatualizado. Hoje em dia já temos direção elétrica nos carros, mas vamos falar da direção hidráulica. Nos anos 80, um carro de luxo, ele se diferenciava da versão mais simples, não pelos itens opcionais necessariamente, mas sim pelo acabamento. Vamos usar como exemplo o Santana. Temos o Santana CS, que era o mais simples, e o Santana CD, que era o mais completo. Havia direção hidráulica e ar-condicionado como opcionais. Muitos deles saíram sem ar e sem direção, como é o caso do meu, não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, porque na época o que diferenciava realmente um carro top do mais básico era o acabamento, eram frisos, o padrão do banco e entre outros detalhezinhos. Tanto é que você podia ter uma versão mais básica também com direção e ar-condicionado. Mas o fato é que a direção hidráulica muito acrescentou na indústria nacional, que a partir dos anos 90 começou-se a ver com mais frequência carros com direção hidráulica. Até os anos 80 isso não era muito comum. Eu uso como exemplo a minha Paraty GLS, que em tese é a mais completa, por ser a GLS. Ela não conta com direção hidráulica nem como opcional. Em 88 não havia a direção hidráulica, nem se você quisesse, para a Paraty. E uma lembrança minha da infância realmente é a minha mãe sofrendo ali para manusear aquela direção pesada que a Paraty tinha e tem até hoje. Então a direção hidráulica, que passou a ser mais frequente nos carros, realmente acrescentou muito para todo mundo, e o peso da direção dos carros mais antigos realmente não deixa também saudade. Os carros antigos somam, eles nos trazem lembranças maravilhosas e uma nostalgia muito agradável, mas tem coisas realmente que ficaram no passado e não deixam saudade realmente. Eu trouxe aqui algumas delas. Se você se identifica com isso, se inscreva no canal se não for inscrito, porque eu acho que você já é, né? E já deu joinha também, porque ajuda muito para mim saber que vocês estão gostando dos temas que estão sendo abordados aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, que está sempre saindo novos vídeos aqui no canal PL. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!